paz do Senhor Jesus, tudo bem com você, querido professor, querida professora, papai, mamãe? Juntos nós estamos aqui para o nosso encerramento da nossa escola bíblica dominical. Sim, já se passaram mais 3 meses aí e agora estamos partindo para o final de mais um ano e vamos dar início a mais um aprendizado e juntos estamos aqui para fazer o melhor para o crescimento da obra do Senhor em prol dos nossos pequenos, das nossas crianças, da faixa etária dos primários, 7 a 8 aninhos. Então, você vai ter no próximo trimestre alunos novos chegando e nesse final de trimestre vai ser talvez a última aula de alguns dos seus alunos. Então, você possa mostrar para eles o quão satisfeito você esteve, né, durante esse período que ele estava na sua sala de aula. Você pode estar presenteando também eles, dando um certificado, né, dizendo que eles passaram aqui nesse período dos primários e já está entrando no novo ciclo aí para a faixa etária dos juniores, né? Vamos fazer com que eles se sintam importantes dentro da sua sala de aula, porque você está ali por causa dele. Sem ele, você não teria o motivo de estar estudando, de você estar se dedicando para aquela faixa etária, né? Lógico que nós temos que estar estudando a palavra do Senhor a todo tempo, mas eu estou dizendo em prol desta faixa etária. Você precisa de crianças para que você possa selecionar. Então, o seu aluno é importante. Então, que você possa mostrar alegria, prazer por tê-lo ali dentro da sua sala de aula. E esse final de trimestre é muito importante porque nós vamos poder estar falando para as crianças o quanto eles aprenderam. Então, que você possa levar alegria, que você possa levar satisfação, que você possa se sentir feliz, porque você foi mais que vencedor, venceu aí mais um trimestre e o Senhor vai te dar força para que você inicie o próximo trimestre. Amém? Eu também, né, sou grata a Deus porque passei um momento desse trimestre bem difícil, com a saúde bem difícil, mas hoje eu estou aqui, né? Então eu poderia ter vindo antes, mas eu não consegui, mas hoje eu estou aqui para encerrar o trimestre com vocês. E esteja orando para que o próximo trimestre seja melhor. Eu estou orando por isso. Então eu sei que o Senhor vai dar graça para que a gente possa estar juntos novamente e uma nova fase aí, um novo trimestre e juntos, né? O importante é estarmos com o coração aberto para fazer a vontade do Senhor. Amém? E eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Vamos cantar um cântico que fala sobre oração e aí nós vamos estar orando, tá bom? Ele é assim, bem facinho, talvez até vocês conheçam. Vamos nossos olhos fechar, pondo assim as mãos. Vamos com Jesus conversar pela oração. Senhor, mais uma vez, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, mais uma vez, para Te buscar, para pedir, Senhor, que o Senhor se faça presente nesta aula. Senhor, somos gratos por mais esse trimestre que está se encerrando. E somos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, diante de todas as dificuldades, diante dos momentos difíceis que passamos, o Senhor tem nos sustentado. Senhor, obrigado pela minha saúde, por eu poder dizer que hoje eu estou muito bem. Senhor, com a minha saúde muito bem. Senhor, eu estou muito feliz porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, assim como o Senhor tem cuidado de mim, cuide de cada um dos teus filhos, de cada professor, de cada professora, de cada papai, cada mamãe e até mesmo de alguma criança que esteja assistindo esta aula. Senhor, porque nós estamos aqui para aprender, para que possamos passar o melhor para elas. Continue conosco, se faça presente em nossa aula. Senhor, que esse final de trimestre, nesta nossa última aula, seja uma bênção. Semana que vem, o início de um novo trimestre. Senhor, que a Tua graça continue nos alcançando a cada dia. Perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas e nos ajude para mais uma aula. Assim nós Te agradecemos. No Teu nome, Jesus. Amém. Amém.
Então, abra o seu coração, abra os seus olhos, que você possa. Hoje eu estou muito feliz, porque eu estou bem, graças a Deus, não estou com dor de cabeça. Então, a gente é motivo de agradecer a Deus, né? Porque teve momentos que eu estive gravando aqui com vocês muito ruim. Porém, eu estava gravando aqui com vocês. Mas hoje eu estou bem, pela graça de Deus. Então, vamos aqui agradecer a Deus por mais essa aula e vamos aprender mais um pouquinho sobre o nosso grande missionário que hoje está se encerrando. Mais uma aula sobre ele. Porém, tem muito, né? Foi muito resumido aqui a vida do apóstolo Paulo. Você pode, se você é professor de culto à noite, você pode dar sequência, né, sobre o nosso missionário. Porque ele foi um grande missionário e aqui nós aprendemos 3 lições do que aconteceu com ele. Mas tem muito mais para que nós possamos aprender, até mesmo para nós professores, né? Que a gente possa ter aqui a fé, a coragem, a ousadia de Paulo, que em meio, né, a esse mundo que nós vivemos, nós precisamos falar do grande amor de Deus, porque é isso que o mundo precisa, né? Saber que ainda há esperança, saber que tem um Deus que a ama. Por mais que ela esteja sofrendo, existe alguém que ama ela, que entregou a sua vida ali na cruz por ela, que é Jesus. Ele morreu, ele ressuscitou e ele está preparando um lindo lugar para que ela possa passar a vida eterna. Porque imagina, sofrer nesse mundo e ainda sofrer na eternidade? Não. Vamos passar por momentos difíceis deste mundo, mas com Jesus ao nosso lado. E no final, alcançarmos a vida eterna ao seu lado para sempre. Amém? Então, que nós possamos levar para muitas pessoas essa esperança de vida eterna ao lado de Jesus. E a lição de número 13 está dizendo assim, ó, fé em meio às tempestades. Você já passou por alguma tempestade em algum momento de sua vida? Eu sei que já. Eu já passei. E nós vencemos, nós estamos aqui. Talvez você ainda esteja na tempestade, mas eu estou dizendo para você que você vai vencer, que o Senhor está cuidando de você e você será mais que vencedor. Amém? Então, essa história se encontra no livro de Atos, no capítulo 27. E o objetivo desta lição? Que os primários creiam que com Jesus vencemos todas as tempestades e dificuldades da vida. E o ponto central, com Jesus somos vencedores em todas as coisas. Não é só em uma parte, só em uma coisa, não é em todas as coisas, né? Porque no começo da semana eu pensei assim, eu não sei se eu vou dar conta de realizar tudo que eu preciso até o final da semana. Mas eu já estou no final da semana e o Senhor me deu graça para que eu conseguisse realizar. E hoje eu estou realizando, né, uma das últimas partes que é meu compromisso fiel, que é de estar ministrando com você. Gostaria de ter feito isso antes, mas eu não consegui. Mas hoje eu estou aqui para a gente encerrar esse trimestre, para que a gente possa encerrar a nossa semana sendo mais do que vencedor, em nome do Senhor Jesus. Então isso mostra o cuidado de Deus para com a nossa vida. E é esse cuidado que nós precisamos passar para as crianças, porque elas, às vezes, elas entendem que o cuidado delas é só com o papai, a mamãe, talvez o irmão mais velho, a vovó, né, o titio, aquelas pessoas adultas que estão ao seu redor, como pessoas que elas veem, que elas tocam, né? Então, mas elas precisam entender que existe um Deus que elas não vê, mas que Ele está presente com elas em todo o tempo. Existe um Deus que ela não pode tocar, mas ela pode sentir a presença dEle dentro dela, né? Então, aonde ela estiver, na escola, na casa de um amiguinho, andando na rua, no shopping, em algum passeio, em todos os momentos, o Senhor está cuidando. Ela precisa ter essa certeza. E você, como professor, vai levar essa certeza para o seu coraçãozinho. Amém? Então, que você possa entrar dentro da sua sala de aula muito feliz, como um dia festivo, né? Como um dia alegre, porque estamos encerrando mais um trimestre. Então, essa aula vai ser minha, eu vou dar para as minhas crianças, então eu quero entrar ali dentro da sala de aula feliz, mostrando para
para elas que nós fomos mais do que vencedores, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, vencemos mais esse trimestre. E agora, que elas possam ter a certeza no coraçãozinho delas, que em meio às dificuldades, o Senhor está presente, né? Que mesmo no momento difícil, o Senhor está cuidando, e em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Amém? Então, a nossa memória em ação se encontra aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, que diz assim, ó: mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem que nos amou? Quem que nos amou primeiro, a ponto de entregar a sua vida ali na cruz por nós? Jesus. Quem que nos amou primeiro, a ponto de dar o seu único filho para morrer ali na cruz por nós? O nosso Deus. Quem que nos amou primeiro, a ponto de entregar o que ele tinha mais precioso, que é o seu Espírito Santo, para estar aqui na terra, para entrar em nossos corações, para estar nos cuidando de nós, nos consolando. Nosso Deus, ele nos ama, né? Então somos mais do que vencedores. Sofrendo, chorando, tristes, somos mais do que vencedores, porque não existe sofrimento maior que o Senhor Jesus passou. O que seria, né? O que é essas dificuldades que passamos a ponto de comparar com o sofrimento de Jesus ali naquela cruz? Tudo que ele passou. Então nós somos gratos porque ele passou, ele venceu e ainda está conosco, cuidando de nós. Amém? E naquele momento não tinha ninguém para estar com ele. E hoje ele está conosco. Olha só. Então esse é o grande amor do nosso Deus. E aqui, olha, no nosso versículo diz assim, olha: que em todas as situações, sejam elas felizes, sejam elas tristes, em todas as situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou e que nos deixa feliz. Que lá no final ele faz com que nós possamos sorrir, né, e cantar o hino da vitória. Então esse é o nosso Deus. Vamos falar então o nosso versículo? Eu vou falar e vocês vão repetir. Aí você vai trabalhar com as crianças da forma que você sentir, da forma que vocês aprenderam aqui durante todo esse trimestre. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Memória em ação. Em todas estas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Vamos mais uma vez? Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Quem nos amou? Jesus, o nosso Deus, o Santo Espírito de Deus. Amém? Então que você possa mostrar para as crianças esse grande amor. Jesus, ele nos amou primeiro. Então o Senhor, hoje nós vamos aprender aqui sobre mar, sobre barco, sobre tempestade. Então que nós possamos sentirmos seguros. Porque se Jesus estiver no nosso barquinho, se Jesus estiver conosco, olha aqui, ó, você vai poder pegar uma folha de sulfite e fazer com as crianças. Crianças, você vai dobrar a folha aqui ao meio, ó. Aqui na lição tem, né, que esse barquinho que a gente fazia na escola, né? Então, olha, você vai dobrar a sua folhinha ao meio, depois você vai fazer o vinco aqui, olha, só para você marcar, para ver aonde você vai dobrar. E vamos fazer aqui, então, o nosso barquinho, o lugar onde nós vamos estar. Esse barquinho, ele pode ser o quê? Ele pode ser a minha casa, ele pode ser ali na escola. Olha aqui, ó, daí nós vamos virar, vamos fazer como se fosse aquele chapeuzinho. Vamos dobrar as pontinhas aqui, ó. Esse barquinho pode ser aonde você estiver em algum momento da sua vida. Agora a gente vai abrir esse barquinho, essa dobradura, vai fazer como se fosse um balãozinho.
vai dobrar novamente as pontinhas aqui, ó, eles devem saber fazer já esse barquinho. Nós vamos abrir novamente, vai ficar como se fosse outro balãozinho, olha. E agora nós vamos abrir as pontinhas aqui e nós vamos então fazer o quê? O nosso barquinho. E aqui nesse barquinho, você vai poder pedir para que eles escrevam um versículo, para que eles possam saber que se Jesus, olha, estiver aqui no barquinho junto com eles, pode vir a tempestade que vier, pode vir o vento que vier, que for levando para cada vez mais longe. Mas se Jesus estiver aqui no barquinho, ele vai chegar ao seu destino seguro, talvez com medo, né? Talvez apreensivo, mas vai chegar em segurança, porque o Senhor Jesus estava presente ali dentro daquele barquinho. Amém? Então é uma dinâmica para que vocês possam fazer, olha aqui, ó, com as crianças. Eu vou deixar o barquinho aqui em cima, para que eles possam saber que Jesus está com eles. Amém? E eu quero cantar esse cântico aqui com vocês, olha. Não sei se vocês conhecem, mas eu quero estar fazendo o visual para vocês. Olha, é assim, ó. Meu barco... Vamos pôr aqui o barquinho. Meu barco navega nas ondas do mar agitado da vida, no leme guiando com força e poder, o meu Salvador está. Se vem tempestade nas ondas do mar e quer engolir o meu barco, não fico com medo, pois meu Salvador no leme guiando está. Eu vou navegando pra casa do Pai, o porto feliz e seguro. Em paz chegarei, pois o meu Salvador no leme guiando está. Amém? Então faça o barquinho e aí vocês podem cantar com eles, cada um segurando o seu barquinho, esse lindo cântico que fala sobre, né? Opa, já caiu o barco na tempestade. Deixa eu pegar ele aqui. Você pode estar cantando com as crianças e eles ali aprendendo mais um cântico, para que eles possam, no momento de dificuldade, que se sentir com medo, eles vão entender que Jesus está cuidando deles. Amém? Então hoje a nossa lição está se encerrando, né, com mais um acontecimento na viagem de Paulo. Né? Paulo passou por momentos difíceis e nessa situação que nós vamos aprender hoje, ele estava preso e ele estava a caminho da cidade de Roma para que ele fosse julgado. Mas naquela época as viagens eram mais difíceis. Então nós vamos aprender como que ele viajou. Você já viajou de carro para algum lugar? Você já viajou de ônibus para algum lugar? Você já viajou de avião para algum lugar? De navio, né? Nós estamos querendo viajar de navio agora, né? Já viajamos de avião, já viajamos de carro, de ônibus, né? A pé ainda não viajamos, mas nós temos hoje muitas opções de transporte para que a gente possa viajar. Até mesmo de moto, né? Tem pessoas que viajam a muitos e muitos quilômetros de moto. Mas antigamente não tinha isso. Ou era, né, a pé, ou era em cima de algum animal, ou era de navio. E neste momento, Paulo estava viajando de navio, porque ele estava preso e ali tinha muitos outros presos, e eles estavam ali entrando, então, naquele navio, tinha soldados, né, para cuidar daqueles presos, para que nenhum fugisse, e eles estavam ali todos dentro daquele navio, e eles iriam agora seguir viagem, né, ali de Cesareia para a cidade de Roma. E agora, né, Paulo iria se apresentar para o Império Romano para que ele fosse julgado. Nessa viagem, quem estava cuidando, o soldado que estava cuidando de todos aqueles presos, de toda aquela embarcação, era um oficial romano chamado Júlio, né? Ele era, e Paulo era um dos prisioneiros que estavam ali sendo cuidado por esse oficial romano chamado Júlio.
E ali naquele barco, naquele momento, dentro do navio, tinha 276 pessoas. No total, entre o comandante, entre os soldados, entre os prisioneiros, todos ali davam um total de 276 pessoas. E eles precisavam chegar até Roma, né, em segurança, antes do inverno, porque durante o inverno não dava para viajar, porque senão todos morreriam ali dentro daquele navio por conta do frio. E eles seguiram viagens, mas aquela viagem não era uma viagem assim, tipo, de meia hora, de o máximo um dia, não, estourando uma semana. Não, 20 dias até que eles conseguissem, né, até o Roma, aonde seria o ponto final da viagem deles. Mas não foi como eles pensaram. Eles acharam que esses 20 dias seriam tranquilos ali no mar, mas não foi assim. Teve ventos fortes, teve momentos difíceis que eles estavam enfrentando. Então eles tiveram que parar ali na ilha de Creta. E quando eles chegaram ali na ilha de Creta, não era para isso acontecer, mas eles tiveram que parar, né? E eles então desembarcaram num lugar chamado, ali da ilha de Creta, chamado Bons Pastos. Mas esse lugar não era um lugar legal, né, para que eles pudessem ficar. Por mais que eles ficaram algum tempo ali, eles teriam que sair dali, porque se o inverno chegasse, ali também não era um lugar seguro para que eles ficassem. Mas Paulo, então, disse, né, para o soldado que cuidava deles, olha, essa viagem não vai ser uma viagem boa, vai ser uma viagem muito perigosa. Nós precisamos ficar em um lugar seguro, né? Nós não vamos poder viajar direto para Roma, não, nós precisamos encontrar um lugar seguro, porque nós não iremos chegar até Roma. Mas Júlio não deu ouvido, né, para Paulo. Ele confiava no dono do navio e no piloto do navio, né, aquele que estava no comando ali. Mas ele não confiou naquilo que Paulo disse. Então eles novamente entraram no barco para que eles dessem seguimento à sua viagem. Mas sabe o que aconteceu no caminho? Infelizmente, né, Paulo ali orientou, não orientou? Paulo falou para eles o que iria acontecer. E Paulo tinha que ser obediente. Paulo não podia ficar ali. Ele era um prisioneiro, né? Ele somente orientou o que Deus tinha mostrado para ele. Mas ele não deu ouvido. E eles seguiram. Mas algo aconteceu ali enquanto eles estavam navegando. Teve uma grande, né, uma grande tempestade ali. E o céu ficou muito escuro. O céu ficou tão escuro que eles não conseguiam identificar se era dia ou se era noite. Porque tudo ficou muito escuro. E eles ficaram ali naquela escuridão por 14 dias. Imagine só você no meio do mar, né? Num barco que não era tão seguro. Por 14 dias numa escuridão muito grande. E os soldados e os prisioneiros estavam com medo. E eles não estavam comendo. Então Paulo disse para eles, olha, nós precisamos ter força para que a gente possa chegar até Roma. Então já faz 14 dias que vocês não comem, que vocês não se alimentam. Vocês precisam se alimentar. E eles, durante aquela tempestade, aquele momento difícil que eles estavam passando, eles começaram a jogar no mar, né, todas as suas malas, toda a carga que tinha ali naquele navio, eles começaram a lançar ao mar para que o navio ficasse mais leve. E agora eles estavam ainda com mais medo, porque eles viram que estava ficando cada vez mais difícil. Então Paulo disse para eles, olha, o anjo do Senhor me apareceu nessa noite passada e ele me disse que ninguém vai morrer, que nenhum mal vai acontecer com nenhum de nós que estamos aqui. Mas nós precisamos ser fortes, nenhum fio de cabelo vai cair da cabeça de vocês, ninguém vai perder nada. Olha só que coisa linda, né? Paulo tinha uma intimidade tremenda com o nosso Deus.
E Deus falava, mandava aviso, mandava Paulo confortar aquelas pessoas. E Paulo disse: como? Se mantenham fortes, porque nós vamos precisar lutar, né? Para que nós possamos chegar no lugar seguro. E aquelas pessoas, aqueles prisioneiros, eles não tinham força, eles não tinham fé, eles não conheciam o Deus de Paulo. Então eles se apoiaram, eles confiaram, né, no que Paulo tinha dito, e eles se apoiaram na fé que Paulo teve, né, na confiança que Paulo tinha no nosso Deus. E eles então fizeram, né, o que Paulo disse. E diante daquela tempestade, daquele vento forte, né, um vento chamado Nordeste, olha só que diferente, né? Esse vento veio e começou a levá-los para outro lado, né, onde talvez o destino contrário de onde eles estavam indo. E agora, né, naquele vento que foi levando eles para outro lado, eles chegaram então numa outra parte da ilha de Creta, né? Aqueles 14 dias que eles ficaram ali no mar, com medo, o Senhor foi mandando que eles fossem levados para um outro lado. E eles chegaram numa ilha chamada Malta. E quando o barco, então, ele atolou na areia, não conseguia sair dali, eles tiveram que entrar na água e eles tiveram que começar a nadar até que eles pudessem chegar naquela ilha chamada Malta. E ali, então, eles puderam olhar uns para os outros e ver que realmente nada tinha se perdido, nenhuma vida tinha se perdido. E eles, então, puderam acreditar, crer naquilo que Paulo tinha dito, né, que nada iria acontecer com eles. Porém, eles tiveram que ficar ali naquela ilha por um tempo também. Então, isso mostra para nós que em todas as dificuldades, se nós nos apoiarmos no nosso Deus, né, que se nós abrirmos o nosso coração e nos entregarmos a Deus, Ele vai falar conosco. E nos momentos de dificuldades, Ele vai dizer: você vai passar por momentos difíceis, mas você não vai morrer, você não vai perder um fio de cabelo sequer. Você vai chegar num lugar seguro, porque você confiou em mim. Né? Olha só, diante daquelas 200 e tantas pessoas, né? 276 pessoas que estavam ali, uma pessoa estava com sua vida firmada em Jesus, firmada em nosso Deus, confiando que nada ia acontecer. E as outras 275, né, estavam ali, crendo talvez nos seus deuses, né, já não tinha mais esperança, mas eles se apoiaram na fé de Paulo e eles foram mais do que vencedores, porque eles chegaram para um lugar seguro. Então, que você possa mostrar para as suas crianças que em meio à dificuldade, se eles estiverem com Jesus dentro do barquinho, eles vão chegar ao lugar seguro. Amém? Porque nós chegamos, vencemos mais esse trimestre. Não sei o que você passou, eu sei o que eu passei, mas eu sei que você, se você chegou até aqui, você também foi mais do que vencedor. Amém? Então que você possa mostrar para as suas crianças, olha aqui, ó, que Paulo, ele fez a diferença na vida de muitas pessoas. Ele levou o grande amor de Deus e a certeza de que eles teriam um lugar seguro ao lado do nosso Deus. Mas ele também mostrou que o pecado não faz parte da vida de santidade a Deus, da vida de uma morada eterna ao lado do nosso Deus. E que Jesus veio aqui a este mundo, morreu ali na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele dá para nós a vida eterna. Então que nós possamos nos manter fiel, assim como Paulo foi fiel até o fim, que nós também possamos ser fiéis e que possamos, olha, levar o grande amor de Deus, a salvação, o crescimento espiritual, para que muitas e muitas pessoas alcancem também a vida eterna
ao lado do nosso Deus. Amém? Que o Senhor continue abençoando vocês. E agora, para o encerramento da nossa lição, nós iremos então levar para eles algumas perguntas de tudo que aconteceu durante o trimestre aqui na nossa lição. Talvez, né, você leve perguntas que falem de alguma cidade que Paulo passou, né, de algum milagre que Deus realizou através da vida de Paulo. Né, o Senhor vai te iluminar. Eu trouxe aqui algumas perguntinhas, aí então você vai poder pedir para que eles tirem, né? Eles vão estar apreensivos. O que será que eu vou tirar? Qual pergunta? Será que eu vou conseguir responder? Ou você pede para que cada um tire a sua pergunta, ou você mesmo tira e fala para eles. Qual cidade que Saulo, na época ainda ele era Saulo, que ele se encontrou com Jesus? Então, você vai esperar que eles respondam. Se eles não responder, você vai poder dar algumas dicas. Começa com D. Ele estava indo em direção à cidade de D. Começa com a letra D. Ah, de Damasco. Muito bem, né? Se eles não lembrarem, você vai incentivando eles até que eles possam lembrar. Ou peça para que eles abram a lição, lá na primeira lição, e eles então procurem. Né? Vamos fazer dinâmicos, não vamos deixar ninguém triste, tá? É mais mesmo uma forma de distrairmos e mostrarmos o quanto que eles aprenderam. Como eram as viagens naquele tempo? Então, eu disse hoje, né, alguns exemplos. E não precisa que eles digam todos, somente um. Era a pé. Ah, era de navio. Ah, era em cima de um animal. Então, amém, já ganhou ponto, já ganhou brinde. E assim vai. Vamos ver aqui, olha. O que aconteceu na prisão quando Paulo e Silas cantaram? Lembra de quando eles cantaram lá na prisão? E à meia-noite, o que aconteceu? Ah, as paredes começaram a tremer, as algemas caíram, tudo foi ao chão. Então, você vai poder parabenizá-los pelo que eles disseram. Fale o nome de um amigo de Paulo. Então, foram muitos, né? Foram Timóteo, Barnabé, que foi professor, mas também se tornou amigo de Paulo, Silas, né? Então, você vai poder falar com eles aí. Olha aqui, ó, fale uma cidade em que Paulo esteve. Nossa, Perge, cidade de Creta, cidade de Malta, que foi hoje. Né? Então, alguma cidade, e tem várias cidades, né, que tem um mapinha. Olha, você pode mostrar para eles em alguma lição aqui, que agora talvez vai ser difícil eu achar aqui. Aqui, ó. Tem um mapinha aqui de algumas cidades, você pode mostrar para eles Icônio, Perge, né, Listra, Pafos, Antioquia, né, são cidades que Paulo esteve ministrando. Opa, tem mais uma aqui, olha, até saiu a tampa. Opa. Ei, caiu. A pergunta era, em algum momento Paulo foi preso? Vixe, em vários momentos, né, Paulo foi preso. Isso deixou ele desanimado? Não. Isso fez com que ele desistisse? Não. Paulo, ele foi persistente, foi fiel ao Senhor até o último dia de sua vida. E que nós também possamos ser assim, né? Sermos fiéis ao Senhor. Então, que você possa, olha, incentivá-los a trazer a ofertinha, fazer a última lição, entregar a lição completinha para que os pais possam ver que eles fizeram ali dentro da sala de aula, plano de frequência, entregue para eles, né? Presenteie se você puder. Eu não dou o certificado, mas se você gosta de dar, você pode dar o certificado. Eu quero montar o certificado para o final do ano. A gente possa dar, e eu vou gravar também a lembrancinha que eu quero dar no final do ano para eles, e aí você também já pode começar a se preparar para que você possa fazer também, tá bom? Então, eu já vou começar a gravar já no meio do trimestre aqui, para que a gente dê conta de fazer, porque eu tenho poucas crianças, mas você pode ter bastante, e aí então você possa fazer essa lembrancinha também. E hoje, olha, vamos orar pelos governantes. Já saiu, né, eu jogo ali dentro, mas o Senhor, ele vai nos orientando por quem nós precisamos orar. Então, nós vamos orar hoje pelos governantes do nosso país e do mundo todo, na verdade.
Senhor, obrigado por mais esse momento que passamos aqui aprendendo a Tua palavra, desse encerramento de trimestre, que possa ser um dia festivo, que possa ser um dia alegre, que ninguém venha sair triste, que nós possamos, Senhor, talvez com o coração querendo presenteá-los, que nós possamos então ter condições de fazer esse momento feliz e alegre para as nossas crianças. Concedam as bênçãos materiais para os seus filhos, bênçãos espirituais, que continue renovando as forças para que eles possam estar firmes nos próximos trimestres. Não deixe que ninguém desista, Senhor. Não deixe. Prepare o melhor desta terra para os teus filhos. Continue conosco, abençoe os nossos governantes, Senhor, a cada país, Senhor, a Ucrânia que ainda está em guerra. Senhor, cuida, Senhor, de cada país, de cada lugar onde tiver um filho seu sofrendo, onde tiver uma alma sofrendo, que o Senhor venha cuidar, guardar, que eles possam encontrar a salvação em Ti, Senhor, que possamos ser mensageiros do Teu grande amor, assim como Paulo foi, que nós também possamos ter a força Tua, Senhor, para continuarmos firmes aqui nessa terra, fazendo a Sua vontade. E assim, já Te agradecemos e Te pedimos graça para o próximo trimestre. Em nome de Jesus, amém, amém. Que o Senhor continue te abençoando. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, seu joinha, seu comentário. Ative o sininho das notificações e continue aqui comigo no próximo trimestre para que a gente possa continuar juntos crescendo e adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Um grande abraço para você e eu espero você na nossa próxima aula em um novo trimestre. Um grande abraço para você. Amém.